Olá, bem-vindo a Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia e hoje vamos falar daquelas conversas que adiamos e que carregamos como pedras que temos num bolso. E portanto andamos a carregar esse peso à espera de uma altura boa para as podermos ter, mas essa altura boa acaba por nunca chegar e nós vamos carregando com esse peso, vamos nos afastando do essencial e por isso é isso que vamos falar hoje. As conversas que adiamos e que se tornam um peso para nós, quando por vezes podiam ser tão fáceis de resolver. Venha daí e vamos falar sobre isso. Olá, bem-vindos ao Tudo com Vagar. Eu sou a Amélia Pereira Coutinho e à sexta-feira convido-te a abrandar, a respirar fundo e a mergulhar num mundo onde o tempo corre devagar ao ritmo da natureza. Junte-te a mim nesta viagem pelo Alentejo, onde cada momento é uma celebração da simplicidade e do prazer de viver sem pressa. Tens vagar para me ouvir? Hoje de manhã, quando vim aqui para gravar este podcast, estava sentada a beber o meu café e a olhar à minha volta, a ver os passarinhos, a ver os cães que andam aqui a passear pelo jardim, as próprias vacas que estão lá longe no pasto. E apercebi-me que eles não adiam nada, fazem tudo quando têm vontade. Se têm sono, deitam-se e dormem, seja ao sol ou os pássaros, por exemplo, nas árvores, as vacas à sombra normalmente debaixo de uma azinheira. Se têm fome, comem, se estão cansados, descansam e não adiam nada. E, portanto, a vida deles é livre, é leve e consegue andar para a frente sem pesos acrescidos que eles próprios carregam com eles. E hoje gostava de falar um pouco sobre isso, aquelas conversas que nós precisamos de ter, as coisas que precisamos de dizer, que às vezes calamos cá dentro, mas que não temos ou coragem para o fazer ou não encontramos a altura certa. O que é certo é que elas nos vão continuando cá dentro a ruminar, a criar uma série de entropia, a ser um peso que nós muitas vezes não conseguimos tirar das costas e que tantas vezes seria mais fácil de resolver se nós enfrentássemos o problema, se conseguíssemos falar, dizer o que estamos a sentir e poder esclarecer, porque normalmente isto acontece com as pessoas de quem mais gostamos, aquilo que nos mói por dentro. Porque se há um silêncio que nos cura, que é aquele silêncio ao final do tempo, ao fim da tarde, quando os passarinhos já se estão a calar, mas os grilos ainda não começaram a cantar, quando sentimos aquela paz interna, quando nos damos a hipótese de poder estar em paz connosco próprios, é um silêncio que efetivamente nos cura. Mas depois há aquele silêncio que nos corrompe, que nos mói por dentro. É aquele silêncio de calar as coisas porque temos medo de falar, porque achamos que ainda não é a altura certa, que não é o momento certo, que provavelmente a outra pessoa não vai entender. E esse silêncio é um silêncio que engorda por dentro, vai crescendo, vai se tornando maior, vai sendo uma pedra cada vez maior, porque nós lhe estamos a negar tudo aquilo que ele necessita, que é a nossa atenção. E por isso vai crescendo cada vez mais e vai tornando cada vez mais difícil nós podermos falar com essas pessoas e ter essa conversa que andamos a adiar e, no fundo, expor os nossos sentimentos para que possamos resolver as coisas ou até, quem sabe, deixá-las para trás e poder avançar finalmente para a frente em paz. E eu estou-vos a falar disto hoje porque eu conheço bastante bem esse silêncio. Sou uma pessoa normalmente aversa a conflitos, não gosto de conflitos e, portanto, evito dizer às pessoas as coisas que me magoam, as coisas que me ferem. Por vezes acontece que isso vai crescendo cá dentro e eu vou acumulando e depois quando as digo, quando elas saem com força desmedida, saem como uma panela de pressão que abriu de repente a tampa e saiu aquela pressão toda. E isso não é saudável para as relações, não é saudável para mim, não é saudável para os outros, porque às vezes são pequenas coisas que podiam ser resolvidas na altura e que se nós as disséssemos atempadamente, se tivéssemos essa conversa no momento certo, se não estivéssemos eternamente à espera que esse momento certo acontecesse, muitas vezes pode-se resolver as coisas na altura e por isso eu própria tenho aprendido com isso. Ainda estou longe de chegar aonde gostaria, mas é algo que me tem feito refletir, é algo que eu tenho trabalhado internamente dentro de mim e é algo que gostava de falar convosco hoje. E a grande questão aqui é porquê é que nós adiamos? Porquê é que muitas vezes adiamos estas conversas, estas coisas que queremos dizer aos outros e que por falta de coragem, por medo, não o conseguimos fazer? Fazemos isso porque temos medo de estragar algo que está inteiro.
Só que a verdade é que esse inteiro já não existe, porque mesmo em silêncio ele vai sendo corrompido e, portanto, já nada é como era antigamente. E enquanto as coisas não forem resolvidas, não forem trazidas para fora, não forem faladas abertamente, aquilo que nós calamos não só nos faz mal a nível de energia, da nossa maneira de estar, da nossa maneira de ser, mas também faz mal à relação. E por isso é fundamental que nós consigamos arranjar o tempo, ainda que não seja o ideal, e a forma, porque isso também é muito importante, para podermos falar com essas pessoas e não adiarmos mais a conversa. Porque a nossa tendência é esperar e às vezes a paciência é confundida com fuga. E por isso o que é fundamental aqui é que tomemos a decisão de ter essa conversa e depois efetivamente tê-la com a pessoa, marcar um dia, uma data, uma hora, um encontro, ir falar com ela, se for esse o caso, ou quem sabe um telefone. Acho que a conversa presencial é sempre mais frutífera, até porque a nossa linguagem não verbal é também uma excelente forma de comunicação e aí aprendemos muito e por isso acho que devemos marcar essa conversa, não adiar mais. Aqui no Alentejo costuma-se dizer que se não podarmos a vinha na altura certa, ela nasce torta. E com as conversas acontece exatamente o mesmo. Se continuamos a adiar, se continuamos a protelar aquilo que queremos dizer, se continuamos a mascarar os sentimentos que temos e que sentimos cada vez que estamos com essa pessoa, a relação pode não endireitar-se e ficar uma mágoa que fica para sempre. Porque as conversas que nós adiamos, elas não desaparecem. E, portanto, está tudo bem dito entre dentes, ou o ressentimento que guardamos cá dentro não faz com que elas desapareçam, antes pelo contrário, alimentam-nas. E quanto menos atenção lhe damos, mais ela cresce. E, portanto, o ideal é nós conseguirmos dar alguma atenção a esse tipo de conversa que queremos ter, pensar nela, pensar qual a melhor forma de a ter, marcar um dia, data e hora e efetivamente tê-la com essa pessoa. Porque se não o fizermos, o nosso silêncio vai se tornar um hábito e esse hábito vai criar raivinhas dentro de nós que fazem com que não consigamos viver a nossa vida em pleno, que não a consigamos viver da melhor maneira e por isso também não nos dá a paz interior que nós tanto necessitamos. Aqui há tempos tive uma hóspede aqui no Monte que tinha vindo sozinha, ela era para ter vindo com o marido, mas depois acabou por vir sozinha e disse-me que tinha andado a adiar tanto tempo uma conversa que queria ter com ele, porque efetivamente estavam prestes a separar-se, que quando a teve já não estava ninguém do lado de lá para ouvir. E por isso é fundamental que nós, quando ainda há tempo de o fazermos, que o possamos fazer, para que possamos ainda salvar algumas relações. E queria também dizer que do lado de uma conversa adiada, depois de a termos, há sempre um grande alívio. É um peso que nos sai de cima. E tantas vezes a conversa não corre tão mal como nós estávamos à espera. Porque nós imaginamos, revivemos essa conversa na nossa cabeça, sabemos exatamente o que é que vamos dizer e o que é que poderemos responder se tivermos do outro lado o feedback que estamos à espera. E esse monstro vai se alimentando porque a nossa imaginação é muito fértil nisso. E tantas vezes, depois de termos essas conversas com as pessoas, chegamos à conclusão que afinal foi tão mais simples, que afinal não foi tão problemático como nós pensávamos, não foi tão terrível, que a coisa se resolveu muito mais facilmente e pensamos, porquê é que eu não fiz isto há mais tempo? Já devia ter tido esta conversa, não a devia ter adiado, não a devia ter deixado arrastar-se. Porque a nossa imaginação faz-nos exatamente isso. E quando revivemos na cabeça conversas que queremos ter, mas que são ainda imaginárias, as coisas correm sempre para o lado pior. Por isso é fundamental que consigamos tirá-las para fora e ter com essas pessoas e ter efetivamente a conversa. E nada de tão terrível como aquilo que nós imaginamos vai acontecer, garanto-lhe. Porque do que se trata, efetivamente, é de como se abríssemos uma janela ou uma porta e entra ar novo. Até pode ser um ar ligeiramente frio, pode ser um ar que nos dá algum arrepio, mas é um ar novo, vem refrescar a revelação, vem refrescar o ambiente, vem refrescar tudo. E por isso é fundamental que consiga fazê-lo. E o Monte das Lajes é um exemplo disso. É algo que ajuda a destrancar conversas, porque temos tempo, temos espaço, temos sítio para caminhar, temos locais para observar e às vezes aquelas conversas que temos connosco próprios e temos os diabinhos na cabeça a dizer coisas, ajudam-nos a ver as coisas com mais clareza, com mais leveza também e muitas vezes a destravar aqueles sentimentos de mágoa que temos
e que se vão acumulando cá dentro e pelo facto de não os termos conseguido resolver, podem se tornar em pedregulhos gigantes que depois já não temos como suportar, nem temos como tirá-los da nossa vida. Por isso esta semana gostava de vos deixar um desafio muito simples. Penso numa conversa que tem adiado e que não precisa de ser uma conversa muito importante, pode ser um pedido de desculpa, um agradecimento ou até, quem sabe, um pedido de ajuda a alguém que já queria fazer há algum tempo e que não tem tido coragem ou tem adiado de fazer. Depois pegue no seu bloquinho de notas e na sua caneta e escreva a primeira frase com que iria começar essa conversa. Não precisa de dizer, basta escrevê-la e passar para o papel aquilo que tantas vezes já lhe passou pela cabeça, mas que não teve coragem de dizer e se calhar muito menos de escrever. Depois de olhar para ela e de lhe tirar o peso de estar na sua imaginação e passá-la para o papel, pense se é a altura certa para ter essa conversa. E se assim for, telefone, marque um encontro com essa pessoa e tenha a conversa que tem adiado tanto tempo. Vai ver que se vai sentir mais leve, mais apaziguado e muito mais aliviada. E no final de contas vai chegar à conclusão que afinal estas amizades, estas pessoas de quem nós tanto gostamos, precisam também que nós lhes digamos muitas vezes coisas difíceis ou coisas que nos magoaram para que elas percebam qual é que é a melhor forma de poderem estar ao nosso lado e de nos ajudarem também. Se gostou deste episódio, partilhe com amigos que também possam gostar destes temas. Eu estou no Spotify e no YouTube e, portanto, pode fazer um like, deixar um comentário ou até, quem sabe, sugerir um tema para outro episódio. Estou consigo todas as sextas-feiras e, por isso, uma excelente semana para si. E, se puder, durante esta próxima semana, não adie uma conversa que lhe anda a criar peso no seu corpo. Uma boa semana e até à próxima sexta-feira. E assim nos despedimos com vagar e coração. Obrigada por estares desse lado. Até à próxima sexta-feira para mais um momento de pausa e inspiração. Entretanto, vive devagar e conta-me como foi. Até breve!